A principal ferramenta de política pública para a educação no Brasil deve começar a ser votada hoje na Câmara. Estamos falando do novo Fundeb. Sua votação é urgente, porque no fim do ano o atual Fundeb vai deixar de existir, mas é muito importante retirar regras corporativistas que podem reforçar o monopólio estatal da educação pública e comprometer por muito tempo o direito dos mais pobres de escolherem a escola dos seus filhos. O Livre está lançando uma nota técnica sobre isso e vamos aprofundar o debate com a participação do nosso conselheiro Ricardo Paz de Barros. E ainda vamos repercutir as pesquisas da vacina contra a Covid-19 com o Dr. Arthur Brito e apresentar o líder Livres Rafael Mota Reis. Veja agora o Livres Notícia. Você deve ter percebido que nós tivemos um problema técnico no vídeo de ontem, ele foi retirado do ar, mas não temos como falar de outra coisa. O assunto mais importante da semana é a votação do Fundeb, que deve entrar hoje na pauta da Câmara dos Deputados. O Fundeb é o principal fundo de financiamento da educação pública brasileira, portanto, as regras do Fundeb, que definem os critérios para distribuir os recursos no sistema de educação, são de longe o principal desenho de política pública desse setor. Pela lei atual, o Fundeb será extinto automaticamente em dezembro desse ano, caso não haja uma nova lei. Isso causaria um verdadeiro colapso no nosso sistema educacional. Então a nova lei do Fundeb é essencial e aí também um prazo urgente para que esse debate aconteça. Na visão do Livres, esse é um tema essencial para a gente pensar a qualidade da educação básica no Brasil, que é um pilar fundamental para o futuro do país, né? Especialmente se nós queremos nos tornar um país com o mínimo de igualdade de oportunidades, onde os mais pobres tenham o direito de desenvolver seus talentos e habilidades, ter uma formação que os qualifique para o mercado de trabalho e que, mais do que isso, os ajude a desenvolver sua individualidade para que se tornem, de fato, os protagonistas do seu próprio destino, independentemente de condições prévias de renda, da família, de raça, gênero ou orientação sexual. Antes de mais nada, então, é preciso frisar que o Fundeb é um instrumento essencial e precisa ser votado, mas também tem alguns problemas sérios que têm que ser enfrentados e devidamente corrigidos no debate que vai acontecer no Congresso. O problema é que a proposta relatada pela deputada professora Dorinha inclui regras que praticamente impõem o monopólio estatal na educação e, com isso, complicam a possibilidade de testar alternativas mais eficientes na nossa educação e, sobretudo, comprometem gravemente o direito à liberdade de escolha educacional para os mais pobres. A liberdade de escolha educacional é um direito e um valor que tem sido muito destacado pelo nosso conselheiro acadêmico, Fernando Schuller, e que tem que ser defendido pelos liberais brasileiros. Eu estou falando do direito dos pais de colocarem os filhos em escolas a partir da sua escolha. Esse é um direito do qual a classe média e os ricos brasileiros jamais abririam mão para si mesmos e para os seus filhos. Mas a verdade é que, de modo vergonhoso, esse direito tem sido desprezado e desconsiderado quando se fala dos mais pobres. No Brasil, os mais pobres são obrigados a se contentar com o monopólio do Estado na educação. E como a gente sabe, além de tudo, esse monopólio é ineficiente. Fica evidente em qualquer pesquisa internacional, como é o caso do teste do PISA, que mede o desempenho dos estudantes ao redor do mundo. No século XXI, escolher a escola dos filhos é a parte profunda do que significa ser pai, do que significa ser mãe. Escolher onde seu filho vai estudar, com que tipo de método, que modelo de disciplina. A escolha sobre a educação dos filhos fala muito sobre o sentido profundo da família. E um aspecto importante associado a isso é que tem diversas pesquisas que mostram que a participação da família na vida escolar dos estudantes contribui decisivamente no desempenho escolar da criança. Ou seja, negar aos mais pobres o direito à liberdade de escolha educacional é também uma forma de afastar a participação da família desse processo tão importante e, com isso, atrapalhar o desempenho escolar dos estudantes mais pobres, o que quer dizer aprofundar a desigualdade social. Ou seja, uma desigualdade inicial de direito, que é o direito ou não de escolher a escola do filho, acaba contribuindo com o agravamento de uma desigualdade final nos resultados. E isso está longe de ser justo. A discussão sobre o Fundeb adquire o peso de uma discussão sobre o modelo de educação pública brasileiro. Vale esclarecer, a Constituição estabelece um modelo misto de gestão da educação, né? Então, o gestor de educação tem liberdade de fazer uma gestão via redes estatais ou usando modelos alternativos, fazendo parceria com o setor privado sem fins lucrativos, modelos como escolas comunitárias, mães crecheiras ou gestão via organizações sociais. Ter essas alternativas é essencial para concretizar a diversidade de opções
à disposição das famílias para que elas possam exercer a liberdade de escolha educacional. No entanto, a proposta do Fundeb quer obrigar a destinação de 70% dos recursos da execução obrigatória do fundo para o pagamento do funcionalismo público da educação. Na prática, isso quer dizer que o grande fundo de financiamento da educação no Brasil vai direcionar constitucionalmente, porque a nova lei do Fundeb é uma PEC, né, uma emenda constitucional, todo o esforço de recurso para o modelo estatal da educação. Né? Na prática, quer dizer a estatização obrigatória da educação pública básica brasileira, o que contraria, inclusive, o princípio previsto lá originalmente na Constituição. E como todo mundo sabe, o modelo estatal hoje é um desastre em termos de resultado. Então, essa regra é complicada, inclusive, vale dizer, para o modelo de gestão estatal, porque quer dizer que apenas os 30% dos recursos restantes vão poder ser usados para todos os outros custos que envolvem a educação pública. E a gente está falando de fardamento, material escolar, merenda, estrutura física das escolas, transporte. Lembrando que o Brasil tem cidades com realidades absolutamente diferentes, né? Mas todas estariam obrigadas a obedecer a essa mesma regra. Então, a cidade do interior, que tem uma extensa área rural, que tem que gastar mais com transporte para os alunos, vai ter dificuldade para financiar isso. Uma cidade que tem que resolver um problema de saneamento básico, mesmo da falta de banheiro, veja só. Por mais absurdo que pareça, e não só pareça, efetivamente é um absurdo, essa infelizmente é a realidade para muitas escolas no Brasil. Segundo o Censo Escolar 2018, 16% das escolas públicas em todo o país não tem sequer um banheiro no prédio. No Acre, essa realidade é para quase metade das escolas. Para ser preciso, 41% das escolas públicas no Acre não tem um banheiro. Nesse país, obrigar que 70% dos recursos sejam direcionados para salários em todo o país, ignorando as desigualdades regionais gritantes, é condenar escolas a continuarem sem banheiro. E condenar, no fim, os pobres a não terem direito de escolher sobre a escola em que vão estudar. Outra questão que tem que ser encarada pelo novo Fundeb é a ineficiência da gestão estatal. Ao longo do processo, o Livros contribuiu efetivamente com esse debate. No ano passado, tivemos uma palestra na Comissão Especial do Fundeb na Câmara dos Deputados do nosso conselheiro acadêmico, Ricardo Paz de Barros. Nós temos que usar o Fundeb não só para reduzir a desigualdade em gasto, mas nós temos que usar o Fundeb para reduzir a desigualdade na eficiência com que o gasto é feito. Por quê? Olha só esse gráfico que eu acho muito preocupante sobre o Brasil. No eixo horizontal está o gasto com educação, por aluno. E no eixo vertical está o IDEB das séries iniciais. Cada ponto nesse gráfico é uma rede municipal. O que significa esse gráfico? Significa que existem dois tipos de desigualdade que afetam a vida do aluno brasileiro, que é o que importa. O que importa é a oportunidade de aprendizado do aluno. Tem dois fatores que afetam a oportunidade de aprendizado de um aluno. Se ele está aqui ou se ele está aqui. Ou seja, se ele está numa rede que gasta pouco ou se ele está numa rede que gasta muito. Isso é dado por essa linha azul bem escura. Mas tem uma outra coisa que afeta as oportunidades dele aprender, que é na vertical. Essa rede e essa rede têm o mesmo gasto, mas essa rede tem um IDEB de 9 e essa rede tem um IDEB de 3. Ou seja, se você computar a desigualdade aqui em IDEB, você vai chegar à seguinte conclusão: se todas as redes brasileiras gastassem a mesma coisa, mas eu continuasse com essa dispersão vertical, eu eliminaria 20% da desigualdade. 80% da desigualdade de oportunidade de aprendizado no Brasil é desigualdade da forma como o gasto é feito. Ou seja, se eu quero, com o Fundeb, combater a desigualdade de oportunidades de aprendizado, eu tenho que combater tanto a desigualdade de gasto como a desigualdade na qualidade do gasto. É meio óbvio, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Por quê? Porque, então, é muito importante embutir no Fundeb alguma forma de incentivo e alguma forma de assistência técnica, de tal maneira que este aqui aprenda com esses que estão aqui em cima. Não é possível que esse que está aqui embaixo não tenha nada para aprender com esse que está aqui em cima.
Ele tem muito para aprender e eu preciso dar incentivos para que ele aprenda. Por tudo que o Fundeb representa para o futuro do Brasil e para a possibilidade de construir um país minimamente mais justo, o debate sobre o Fundeb devia ser uma prioridade máxima para todo mundo. É a obrigação de pautar esse tema, sobretudo do governo federal. Infelizmente, como a gente sabe, o governo Bolsonaro sequer se envolveu com essa discussão ao longo de mais de 1 ano e meio. Durante a gestão do ex-ministro Abraham Weintraub, o Ministério não apresentou sequer um esboço de proposta sobre esse tema. Agora o ministro Milton Ribeiro acabou de assumir como 4º ministro da área às vésperas desses prazos e vai ser difícil que ele tenha uma participação efetiva nesse debate. Em meio a esse vácuo, o Congresso avançou nessa discussão, inclusive resolvendo constitucionalizar o Fundeb, o que significa torná-lo uma política permanente e por isso mesmo aumenta ainda mais a relevância desse debate que o governo se omitiu. Mas de última hora, praticamente aos 45 do segundo tempo, o Ministério da Economia surgiu no debate com a proposta inicial que era ridícula, simplesmente não ter Fundeb no ano que vem, o que significaria o colapso absoluto do sistema educacional brasileiro e ainda por cima queriam desviar recursos do Fundeb, que é uma política que está fora do tão famoso teto de gasto, para financiar o programa Renda Brasil, que o governo quer que seja a versão turbinada do Bolsa Família pós-pandemia. E aí, por mais importante que seja o Renda Brasil, é uma maracutá isso aí, né? Um jeitinho para conseguir dinheiro para outro programa e tirar, portanto, dinheiro da educação. Obviamente, a reação no Congresso foi de perplexidade e o governo recuou disso. Ao que tudo indica, está sendo costurado um acordo. A gente espera que tudo isso sirva, pelo menos, para retirar essa regra dos 70% fixos para salários, que é muito ruim. A publicação da pesquisa pela Universidade de Oxford da vacina contra a Covid causou muito entusiasmo ontem. Para esclarecer, vamos ouvir o médico infectologista, pesquisador e associado do Livres, Arthur Brito. Hoje causou um pouco de alvoroço a divulgação pela Universidade de Oxford do resultado das pesquisas de fase 1 e 2 com a vacina que vem sendo testada no Brasil e em alguns outros países na sua fase 3, na revista The Lancet, que é uma revista médica internacionalmente reconhecida. Algumas pessoas confundiram isso com uma eventual liberação da vacina, o que depende de dos estudos de fase 3. O que tem acontecido, na verdade, é que como a gente vive uma pandemia assim, sem precedentes para as últimas décadas, muitas vezes os grandes anúncios de inovações e novidades na área da pesquisa são anunciados antes que haja, de fato, a publicação dos dados. E foi isso que aconteceu com a vacina de Oxford. A gente já tinha tido uma coletiva de imprensa e a divulgação dos resultados dos estudos fase 1 e 2, que são os estudos de segurança e eficácia, que precedem os estudos fase 3, que são os estudos que estão acontecendo agora, com uma grande quantidade de voluntários, e que é a fase de estudos que de fato vai comprovar se a vacina protege na vida real a infecção pelo vírus pelo SARS-CoV-2, né, pelo vírus da Covid-19. Então, o que aconteceu agora nada mais foi do que a divulgação, a publicação oficial desses dados que já tinham sido divulgados previamente de forma preliminar. Então, não deixa de ser uma boa notícia, mas não muda nada em relação ao que a gente espera para que a vacina seja liberada, que é a finalização dos estudos de fase 3, que estão sendo feitos no Brasil e em outros países. Os estudos de fase 1 e 2, como dependem de um menor número de voluntários e não depende de locais que tenham ainda grande circulação do vírus, foram feitos na Inglaterra, já tinham sido divulgados. A boa resposta nessas fases que gera os estudos de fase 3, e é isso que a gente está vivendo agora, e a gente ainda não tem, portanto, previsão de quando essa vacina vai estar de fato liberada para ser usada no público em geral. E isso não mudou com a publicação dos dados realizadas hoje na revista The Lancet. E agora vamos conhecer Rafael Mota Reis, líder Livres em Fortaleza. Você sente que o que paga de imposto deveria ser muito mais bem gasto? Pois eu quero que você faça parte comigo de um movimento para revolucionar a nossa capital em defesa da liberdade. Vamos acabar com essa farra com o dinheiro público. Cada centavo conta e a nossa luta vai ser pela eficiência e qualidade que exigimos.
E esse foi o Livro de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações de segunda a sexta-feira. Como você sabe, o Livro de Notícia traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.